Bom dia. Bom dia, mais um dia. Hoje é quarta-feira. Vocês sabem que eu adoro quarta-feira. Quarta-feira eu acho bem interessante porque são dois dias da semana que já passaram e tem ainda mais 2 por vir. Então dá para fazer aquele balanço da tua semana e você se reorganizar. Quinta eu acho linda. Quinta eu acho que cada dia da semana tem uma cor. E daí você acaba sincronizando com essa cor. Não sei quem já fez aí observou algo que tem vezes que a gente usa a mesma roupa na semana. Geralmente a gente acaba usando mesmo roupas próximas e parecidas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. São relacionadas aí à semana. Tem alguma coisa nesse sentido que acaba tendo uma lógica. Então eu já parei uma vez para perceber isso e eu estava pensando agora que eu falei que era quarta. Então para mim quarta é um dia assim neutro, produtivo, um dia de balanço da semana. Muito bem. Gente, eu não tenho conseguido responder vocês no Stories, tá? Direct, eu sei que ficaram algumas pessoas para responder, vou ver se eu consigo responder hoje. Toda terça-feira a gente tem um evento num outro canal, meu e do meu irmão, que chama Cozinha Magra Gourmet, onde a gente faz comida. A gente adora fazer comida, a gente adora comer. E o objetivo desse canal, da Cozinha Magra, é fazer comidas diferentes com coisas que a gente já tem. Ou reproduzir clássicos, ou limitar a quantidade de ingredientes e criar coisas saborosas. Olhar para a comida de um jeito diferente. Olhar para a comida reinventando ela, né? Deixando qualquer prato mais saboroso, para que realmente a gente... É uma grande brincadeira, como diz o meu irmão, mas é bem gostoso. A gente faz isso uma vez na semana lá no canal, então geralmente a terça-feira ela é mais corrida para mim, tá? Porque tem esse outro evento aí da semana, né? Então, o que eu queria falar, gente, na construção civil, dentro da tua casa, não importa o quando você tá aí na tua obra, se você já fez reforma, se você nunca fez reforma, você mora numa casa alugada, você mora numa casa que é sua, você mora numa casa que é antiga, mas é sua agora, e você não tem, você nunca parou para pensar nessa relação com a sua casa e entender que a sua casa ela é uma extensão sua, né? Sua casa ela tem essa extensão sua. Ontem aconteceu uma coisa aqui com uma cliente. Kátia, você falou que você não faz mais projeto. Realmente eu não faço mais projeto, mas eu ainda tenho alguns clientes. Clientes que estão finalizando obra, clientes que estão ainda com relacionamento com profissionais, né? Então faço essa assistência. Projetos que são meus. Mas eu quero falar numa parte de relacionamento. Quando você vai fazer qualquer tipo de reforma, qualquer mudança na sua casa que precisa de alguém externo, você acaba tendo ali uma relação com a pessoa, né? Com o prestador de serviço ou com o próprio vendedor, aquele que vai montar na sua casa. Então, quando você compra um móvel, por exemplo, o móvel não chega pronto na sua casa, né? Principalmente esses móveis de armários, móveis maiores. Vai ter que vir alguém para instalar, vai ter que vir alguém para trocar. Então, quando você vai trocar um revestimento, trocar uma bancada, trocar uma torneira na pia, quando você vai fazer qualquer tipo de mudança dentro da sua casa, um pouco mais profunda, você vai precisar de alguém externo. Você precisando de alguém externo, você vai ter uma relação com essa pessoa. E uma das coisas que eu sempre cuidei nas relações com os meus clientes é cuidar dessas relações do cliente com essas pessoas. E não só olhando o lado do cliente, mas olhando também o lado do prestador de serviço. Existe ali 2 pontas de ser humanos que existem, às vezes estão em universos diferentes,
que vão se relacionar. Então, esse olhar para esse movimento é importante, né? Então, você que vai fazer qualquer coisa, você tem que olhar para esse olhar. Você que é profissional, que trabalha nessa área de arquitetura, tem que olhar para esse olhar. Você que é prestador de serviço também, você tem que olhar para esse olhar, esse ponto. O que é esse ponto da relação, né? Então, ontem, uma pessoa ia fazer serviço na casa de uma outra pessoa, pedir para alguém ir lá fazer serviço na casa de outra pessoa. Quando alguém vai na casa de alguém, precisa estar programado. Não só programado de horário, mas programado para fazer aquele atendimento. Então, por exemplo, se você tem um prestador de serviço que vai dentro da tua casa, você manda, às vezes, ele trabalha para você, ou ele está numa obra e vai passar para fazer o serviço na casa de um outro cliente, tem aí uma relação e tem aí um olhar mínimo que você tem que fazer. Primeiro, agendar. Primeiro, a pessoa que vai chegar lá, ela tem que estar vestimenta limpa, né? Quando você chega na casa de um cliente que ele já mora lá, você não pode sair de um serviço e passar lá, porque às vezes pode estar sujo. Se você está em obra que é mais suja, e você ir na casa de um cliente que a casa já está pronta, é diferente. Então, esses detalhes que muitas vezes o prestador de serviço ele não percebe, não porque ele não quer ou por maldade, ele não percebe, ele está na lida e já faz todo o serviço. Só que para o cliente isso às vezes é ruim. Então, às vezes ele vai chegar na casa, a casa acabou de ficar limpa, está organizada, e ele vem com essa parte de uma outra obra que tem um outro contexto. Então, as relações, elas implicam assim. Então, muitas vezes, você vai receber dentro da tua casa alguém que não é o serviço que você não vai gostar, mas é a postura da pessoa que chegou lá, o horário que chegou, o horário que combinou e não foi, o horário que ou chegou e estava sujo de uma outra obra, ou fez um trabalho dentro da sua obra e sujou, não limpou, furou e derramou tudo aqueles farelos na sua cozinha, na sua sala. Então, esses pormenores, muitas vezes, ele não é percebido pelo prestador de serviço e não é percebido pelo cliente exatamente que vai acontecer isso. Então, o que o arquiteto faz, o que eu faço? Cuido dessas relações, para que fique o mínimo de ruído. Então, qual ruído? O ruído para o meu cliente, o ruído para quem está prestando serviço. Quem está prestando serviço está lá fazendo um serviço. Ele precisa fazer aquele trabalho e trazer aquele dinheiro para casa, e muitas vezes ele não tem esse detalhe, essa sutileza. E o cliente, quem contratou aquele serviço, ele quer aquele serviço. Só que, às vezes, ele vai se desgastar pela relação. Então, esse é um tipo de desgaste muito grande em reforma, em obra, né? Então, se você vai fazer uma reforma e não tem ninguém cuidando para você, esses combinados têm que ser muito bem acertados. E muitas vezes, mesmo combinando, eles não são feitos. Porque o outro lado, às vezes, não tem esse nível de detalhamento, esse nível de organização, muitas vezes, né? Então, o que eu mais percebo dos ruídos de uma obra é essa relação. Às vezes, o pedreiro que vai lá e reclama, né? Às vezes ele reclama do arquiteto, reclama do cliente que chegou e exigiu. E às vezes o cliente reclama da sujeira, da desorganização, do horário que marcou. Imagina você marcar o horário com alguém na sua casa e ele chega depois. Você se organizou tudo para aquilo. Então, esse tipo de relação da construção é o que mais causa estresse, que é essa parte emocional.
Então, esse entender relacional, que é uma das coisas que eu faço, para preservar o cliente e preservar também o prestador de serviço. Então, organizar nos detalhes, ver o que cada um espera é muito importante. Então, as coisas que mais acontecem é o atraso dos combinados, né? Por falta de planejamento. E é por falta de planejamento, gente. A gente está no trabalho, a gente está no mundo físico. Então, você não consegue colocar duas coisas no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, não tem como você fazer, por exemplo, duas entregas no mesmo horário. Não tem como você acender dois revestimentos no mesmo horário em dois clientes. Então, o tempo ele não se alarga, né? Então, essa relação que tem nas pontas, o cliente, a pessoa que contrata e o prestador de serviço, essa relação, essa ponte também é trabalho de quem administra. No caso, é o trabalho de quem está acompanhando. É o meu trabalho, é o trabalho que eu entrego ali no Arquiteto Advisor. Porque eu vou estar organizando, antecipando tudo isso, que são 32 anos de arquitetura, para que você minimize o máximo possível, né? Então, e essas relações, ela é sempre durante a obra. E desde quando você começa, desde quando você vai pensar em fazer algo, que você começa a olhar ali várias referências, é quando você vai contratar alguém, né? Seja o arquiteto, seja o engenheiro, seja o prestador de serviço ali, o construtor. É durante a obra, é a compra dos materiais, você vai se relacionar lá com o vendedor, né? Quem nunca vai comprar um piso, vai comprar os materiais, a lista, ou que o arquiteto passou, que o engenheiro passou, ou mesmo que o pedreiro passou. Você vai num lugar, daí você tem um tipo de atendimento, daí você fica confuso com a variedade, se não está totalmente especificado. Imagina então se você vai escolher por conta própria, sem projeto, sem nada. Você tem várias opções, daí você compra parte em uma loja, você vai comprar parte em outra loja, daí faltou alguma coisa, você vai em outra loja, daí lá você vê um outro tipo de piso, daí o vendedor vai te falar vai te falar ali uma opinião dele, vai falar uma novidade que chegou, daí depois você vai voltar para comprar de novo, aquele vendedor não está mais disponível, que ele está atendendo outra pessoa. Então, esse tipo de relação que tem para fazer uma obra mínima e máxima são relações entre pessoas. E isso toma nosso tempo, nos estressa por causa desses combinados, né? Por causa dessas interações com várias realidades ali. Às vezes você tem pouco tempo para fazer aquilo, para fazer aquelas escolhas, para fazer aquela compra. E depois uma compra que foi feita não foi entregue no mesmo dia, você não está mais lá para receber, alguém que ia estar na obra não foi para receber. Então, todos esses detalhes causam assim, um mal-estar. Então, ao longo desses 32 anos, eu sempre fiz aconselhamento, tanto para o arquiteto, para quem estava fazendo, para o cliente, para o prestador de serviço também, né? Orientando o que o cliente espera dele, ou então o que o cliente tem que acertar ali nos detalhes. E outra coisa que eu gostaria de falar, que é um grande erro, as pessoas não perceberem que tudo tem um tempo. Não adianta a gente forçar algo, querer que as coisas aconteçam diferente. Por exemplo, você tem que estar ciente que se você for mexer numa obra, você vai ter um tempo para que aquilo aconteça. O prestador de serviço vai ter um tempo para realizar. Não tem como você acelerar, a menos que você trabalhe com alta tecnologia, com equipe extremamente especializada, que também existe um know-how lá em cima, você tem ali pessoas para resolver seus problemas, você tomar para que você preserve seu tempo. Mas tem um tempo,
Não adianta você falar assim, olha, eu preciso que você faça essa mudança de revestimento na minha cozinha, eu vou ficar morando dentro da casa, você consegue fazer em uma semana? O prestador de serviço fala, consigo. Né? Daí ele não vai na segunda, daí na terça chove, daí o material não chega. Então aquilo que era para uma semana, às vezes ficou um mês, 2, 3. Já vi casos que ficou um ano a pessoa lá. Porque isso não foi bem acertado, porque isso não foi bem visto, porque isso não foi bem especificado. Não adianta falar assim, olhem, eu vou fazer isso em um dia. Não vai. Se a coisa é para uma semana, não vai. A gente tem que entender que tudo tem tempo. Não adianta a gente falar assim, vou ficar grávida e vou ter o filho em, sei lá, em 3 meses. Não vai ser um aborto, não vai ser uma gravidez. Tem o tempo de maturação. Vamos falar assim, eu vou plantar essa semente aqui e ela vai nascer em uma semana. Não vai, né? A semente tem um tempo, então cada serviço tem um tempo. E a gente tem que entender isso para não se frustrar. Então, o arquiteto advisor, ele vai fazer isso para você. Ele vai olhar todos esses pontos e esses pontos das relações humanas, aí eu não estou falando de serviço, eu estou falando das relações humanas no processo e vai te proteger, vai te minimizar o estresse. Então, os erros maiores é você achar que está economizando fazendo sozinha, não está. Você vai gastar muito mais. Você vai gastar ali um erro, às vezes, de tempo, de relacionamento, de estresse, de especificação, né? É isso. Preservar as relações humanas. É uma das coisas que a gente mais faz. E por isso, gente, e daí tem algo que você pode fazer na sua casa, que eu já venho falando aqui, que são ações simples, que você não vai precisar do outro. Essas ações simples que nós falamos já, vamos falando desde o ano passado, essas ações simples, elas estão ligadas diretamente ao teu bem-estar. Você não vai precisar contratar ninguém, você não vai precisar comprar nada, mas você vai poder fazer dentro da sua casa. São 16 ações que você vai estar... Gente, só um pouquinho que eu vou pegar aqui o e-book, tá? Esqueci de deixar aqui na mesa. Então, tá aqui o nosso e-book que eu fiz... Esqueci o microfone. Eu fiz pra você. Eu fiz com todo esse know-how de 32 anos. Eu me perguntei, na verdade eu tinha, né, o ano passado, a gente encerrou agora, a gente vai abrir nova turma, um grupo de estudo já há 2 anos, e eles me pediram, Kátia, o que a gente pode fazer de imediato, sem custo nenhum na nossa casa? E eu fiquei trabalhando nisso um tempo, pensando quais ações que você pode fazer para realmente transformar sua casa sem gastar nada e de forma simples e sem precisar de outra pessoa. Eu preciso pendurar esse quadro aqui, então eu preciso chamar alguém. Eu preciso trocar esse piso, preciso chamar alguém. Eu preciso arrumar essa janela, eu preciso chamar alguém. Não, gente, essas ações foram feitas assim para você fazer sozinho e agora, para você fazer no dia a dia, para você tomar essa ação e mudar a sua vida a partir disso. Então, a arquitetura muda a vida, tá? São 16 ações que você pode estar fazendo para realmente mudar. Tem o link lá na bio, mas eu vou colocar também no Stories. Então, o que você pode fazer agora que vai fazer total diferença, que você vai conseguir fazer sozinho, de forma simples, mas com resultados é incrível. Então, são 16 ações simples, que você vai estar fazendo, mais poderosas. Se vocês quiserem pesquisar aí aqui no Instagram, tem ali, a gente já fez live das 16, a gente já aprofundou, mas o e-book, ele vai te dar um passo a passo. Quanto que custa, quanto que está custando o teu desgaste, quanto que está custando algo que está errado aí na sua casa, algo que poderia ser melhorado, quanto que te custa pela tua saúde, seu estresse, seu dia a dia.
quanto que te custa uma luz equivocada, quanto que custa um olhar, uma casa que não tem descanso. Então, pequenas mudanças podem fazer um grande impacto. Não importa se você mora numa casa grande, numa casa pequena, se a sua casa, se você mora dentro da casa de alguém, não importa se você mora na casa alugada, se você mora na sua própria casa, sua casa que está precisando de uma grande reforma, uma casa que acabou de ser feita. Essas ações vão fazer você tomar consciência da tua casa, da sua morada, da sua segunda morada, que é a primeira do nosso corpo, para que você tenha uma vida muito melhor. Então, eu super indico esse e-book para que você tome essa consciência. Eu respondo. Geralmente quem me pergunta sobre o e-book, quem comprou e está com dúvida, a gente responde, tá? Esse daí tem tem um grupo de pessoas que pegam essas perguntas, realmente essas eles me passam para que eu responda ali pessoalmente, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui, por exemplo, na ação 7, ambientes que acalmam e ambientes que estressam, tá? Ambientes que te ajudam e ambientes que te custam caro. Então, são ações, ó, você pode ver que são ações simples, tem ação aqui, que são um detalhe que você vai passar por vez, tá? Então, o nosso corpo sabe exatamente os ambientes que acolhem e os ambientes que nos drenam energia. A gente consegue perceber. A gente consegue chegar num lugar ou na nossa própria casa e falar, nossa, aqui eu me sinto exaurido. Nossa, aqui me cansa. Só de olhar para aquele canto eu já estou cansado. Então, a gente vai tendo essa consciência maior e vai fazendo. Por exemplo, aqui a ação 12. O que está em excesso, né? A ação 12, ela é diferente da ação que é a ação 1. A ação 1 é colocar realmente ali uma organização na tua casa, né? Tirar aquilo que está a mais, aquilo que está entulhado. A ação 12 já é o que está em excesso. Aquilo que está em excesso não é só quantidade, é estímulo demais. Então, aquele monte de informação que tem ali na tua frente, no teu quarto, na tua sala, que fazem você ficar cansado. Vocês sabiam que a gente não olha para onde a gente quer? A gente olha para onde os nossos olhos são chamados a atenção. Geralmente quando tem uma diferença muito grande de cor, de volume, de altura, o nosso olhar é atraído para lá, né? Seja para o teto, seja para os lados. Então, estar num ambiente onde tem esse excesso de estímulo faz também com que a gente canse, né? Só esse movimento ocular, que você olha para cima, desce, olha e desce, olha e desce, isso causa um estresse muito grande no seu dia e muitas vezes você não sabe por quê. Ah, não sei porque eu estou cansada hoje, eu não fiz nada, não era para eu estar cansada, mas às vezes esse excesso de movimento ocular que você faz dentro da tua própria casa que vai acabar aí te cansando, te estressando, e isso a gente faz de forma automática, nem percebe às vezes que a gente está fazendo esses movimentos o tempo todo dentro da nossa casa devido ao estímulo. Então, cada ação dessa, você não vai fazer, você pode pegar e fazer tudo? Pode, eu já tive essa pergunta, se quiser, mas ele não é para você fazer tudo, é para você fazer um pouquinho por vez. Não é esperar aquela grande reforma, não é esperar aquele grande dia para você fazer tudo. Não é esperar quando você vai ter dinheiro, porque você não precisa de dinheiro para fazer isso aqui. Kátia, então o e-book não custa? Sim, o e-book ele tem um valor, tá? Tem um investimento de R$97. Gente, divide R$97 por 30, vê quanto que fica no dia, tá? Fica R$3 menos do que um cafezinho. Então, eu super indico, porque as pessoas que têm feito têm realmente mudado e elas têm me relatado, elas têm ali me falado disso. E isso que eu fiz realmente é um resumo aí desses 32 anos na tentativa de te ajudar para até que você faça uma reforma, você mude, ou então você não vai fazer isso, mas você pode fazer sim mudanças de forma simples. Beijo para você e até amanhã.